Uma das coisas mais importantes, a coisa mais importante da vida de uma pessoa, não é o emprego dela, não é o seu casamento, não é o seu filho, nem mesmo a sua família. A coisa mais importante da sua vida é aonde você vai passar a sua eternidade. Né? Até quem não é crente quer ir para o céu. Até quem é ateu quer ir para o céu. E existe uma forma da gente saber se eu sou salvo ou se eu não sou salvo. E essa forma é a palavra de Deus. Quero que vocês abram suas Bíblias em 1 João, capítulo 5. Hoje eu vou citar 3 fatos que provam se você é salvo ou não. 1 João, capítulo 5. Então é muito importante que você preste muita atenção nessa palavra, nessa noite. Não converse, não durma, não olhe para baixo, não olhe para cima. Somente preste atenção na palavra, em nome de Jesus. 3 fatos que provam se você é salvo. E eu gostaria que no decorrer da palavra, enquanto eu vou citando os fatos, você fosse fazendo uma observação da sua vida. Exemplo, vou citar o primeiro fato. Você tem que olhar e pensar: será que isso está na minha vida? O segundo fato e o terceiro fato, você tem que olhar para a palavra de Deus e olhar para você e dizer: será que isso está na minha vida? Porque de fato, se isso está na sua vida ou não, você sabe melhor do que ninguém. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. O primeiro fato, irmão, que prova se você é salvo, é se você crê em Jesus. Crer em Jesus é o ponto principal da salvação. 1 João 5:1. Crer em Jesus é o ponto principal da salvação. Já falei aqui várias vezes, irmãos, e quantas vezes tiver que repetir, vou repetir: fazer o bem não salva ninguém. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós somos levados a crer naquilo que as pessoas falam. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós somos levados pela nossa consciência a crer naquilo que o mundo acredita. Você sai agora aqui da igreja, ou melhor, chegar em casa, você pergunta para um familiar seu, que não é evangélico, que não conhece a palavra de Deus, pergunte: o que você tem que fazer para ser salvo? O que ele vai lhe responder? 100% de certeza: tem que fazer o bem, amar o próximo, e é isso. Só que fazer o bem é nossa obrigação, porém, fazer o bem não salva ninguém. Fazer o bem não salva ninguém. A Bíblia diz: a salvação não é por obras, é pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Então, o ponto principal da salvação é você crer em Jesus. Absolutamente ninguém vai ser salvo se não crer em Jesus. Não vai ter ninguém que vai estar no céu. Não tem ninguém nesse exato momento no céu que foi salvo, que não tenha sido pelo sangue de Jesus. Abraão, Davi, mesmo as pessoas que nasceram antes de Jesus, foram salvos por Jesus.
Sabia disso, igreja? Abraão, Davi e todos os homens e mulheres de Deus que morreram antes de Jesus, eles creram em Jesus, mas eles criam numa promessa que ia acontecer. Eles olhavam para o futuro, e hoje nós olhamos para o passado. Ele já veio, ele já morreu. Toda a salvação foi pela fé em Jesus. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem, mais ninguém. Agora eu quero que você volte aí em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 15, em nome de Jesus. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 15. Em nome de Jesus de Nazaré. Diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você tem que crer que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo disse: desses pecadores eu sou o principal. Meus irmãos, Jesus Cristo não veio ao mundo passear. Jesus Cristo não veio ao mundo somente morrer e pronto. Foi só isso, pastor. Ele veio morrer, demonstrou o amor dele e pronto. Não. Jesus Cristo veio, morreu para livrar eu e você da ira de Deus. Deus está irado com a humanidade. Deus está irado com a humanidade porque Deus é santo, a humanidade é pecadora. Deus é justo, a humanidade não. Por isso Deus ele está irado, porque a humanidade, ao invés de escolher Deus, escolheu o pecado. As pessoas, ao invés de escolherem fazer a vontade de Deus, escolheram fazer a sua própria vontade. E é por isso que o mundo está de mal a pior. E cada vez mais vai somente piorar. A Bíblia não disse que no fim dos tempos as coisas iam melhorar. A Bíblia diz pelo contrário: no fim dos tempos as coisas vão piorar, como nunca antes piorou na face dessa terra. Então você que é crente, você não tem o direito de se impressionar com as coisas que acontecem no mundo, porque você tem que saber que tudo isso que está acontecendo já estava escrito na palavra de Deus. Tudo, exatamente tudo. É pai contra filho, é filho contra pai, é irmão contra irmão, é igreja contra igreja, falsos profetas. A Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos vai se esfriar. Quantas pessoas hoje estão em casa e dizem: eu nunca mais vou pisar o meu pé em uma igreja, por causa do que viu algum homem de Deus fazendo algo errado. Algum homem que se dizia de Deus fez algo errado, falou, e fez com que o amor daquela pessoa esfriasse. Jesus veio ao mundo, irmão, para salvar você, porque eu e você somos pecadores. Deus ele olha para você e para mim, e ele não vê nada de bom em nós. Sabe o que é nada?
Nada. Deus, a Bíblia compara o ser humano sem Deus a um sepulcro. A um sepulcro, a uma cova. Já abriu, irmão, uma cova depois de 7 dias? Imagine, o fedor. É assim que a Bíblia em Romanos compara o ser humano. A Bíblia diz: não há ninguém que faça o bem, não há nenhum justo sequer. Então Jesus Cristo veio para morrer por isso. Aí no capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. A Bíblia deixa claro, bem claro, que só existe um mediador entre Deus e os homens. O que isso quer dizer? Só existe uma pessoa que através dela você pode chegar até Deus. Só existe uma pessoa que você pode orar a Ele, e a sua oração através dele vai chegar até Deus. A Bíblia diz que só existe uma pessoa que é o mediador entre Deus e os homens, e é Jesus. Não é Maria, não é João, ninguém, somente Jesus. E às vezes tem pessoas que não entendem, porque tem certas religiões que colocam a religião em cima da palavra de Deus, que está totalmente errado. A palavra de Deus está acima de tudo, irmão. Acima de qualquer denominação, acima de qualquer igreja, está a palavra de Deus. Não importa o que a igreja A fala, não importa o que a igreja B fala, não importa o que a igreja católica diz, a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. E com isso eu não estou de maneira alguma falando mal da mãe de Jesus, só estou falando a verdade da palavra de Deus. Então, se você, por acaso, você ora a outro alguém, a outra pessoa que não é Jesus, você está errado. Quem diz? A igreja evangélica? A igreja Nova Aliança está dizendo isso? Não, a Bíblia, a palavra de Deus inerrante diz isso. Somente Jesus, irmãos, é o caminho até Deus. Por isso que o primeiro fato que comprova se você é salvo não é se você crê em qualquer outra pessoa, é se você crê em Jesus. Você crê em Jesus, você sabe que Ele, você crê que Ele desceu do céu, morreu para pagar os seus pecados, para pagar a Deus uma dívida que você não tinha condição alguma de pagar, e foi Ele que pagou essa dívida. Portanto, Ele, somente Ele é o caminho até Deus. Você crê nisso, este é o primeiro passo para a salvação. É você crer, você entender que somente Ele pode salvar você. As suas boas obras não podem salvar você. Eu não posso, a sua mãe não pode, ninguém pode salvar ninguém a não ser Jesus. A não ser Jesus. Como eu já falei, repito, ninguém vai entrar no céu se não for pelo sangue de Jesus. Ninguém, igreja. Ninguém. Talvez você diz: pastor, eu oro por alguém. Muito bem, essa pessoa, se ela quiser ir para o céu, ela tem que aceitar Jesus. Ela tem que aceitar Jesus. Igreja, entenda, só Jesus é quem pode pagar os pecados da humanidade, e foi Ele que pagou. Nós não podemos pensar que como
milhares de anos atrás, lá no ano de 1400, 1500, era mais ou menos assim. Morreu um familiar seu, e você acha que ele foi para o inferno? Vamos fazer o seguinte: você vai dar aqui uma oferta, você vai pagar aqui uma indulgência, e quando você pagar essa indulgência, essa pessoa ela vai sair do inferno e vai para o céu. Antigamente era assim que a igreja pregava. Não a igreja evangélica, a igreja católica. Inclusive eles mesmos pediram perdão por isso, mas era assim antigamente. E às vezes tem crente que pensa que é assim. Não, mas eu orei, pastor, por aquela pessoa depois que ela morreu. Não, não adianta. É em vida que a pessoa tem que aceitar Jesus. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Não é se nós chegar no céu, não, Jesus, eu nunca aceitei o Senhor, mas minha mãe era crente. Jesus vai dizer, então pode entrar. Vai ser assim, igreja? Apartai-vos de mim, eu não conheço você. Salvação não é herança para passar de um para o outro, irmão. Fé, você pode passar a sua fé, pode ensinar a sua fé, você pode ensinar a palavra. Agora, salvação, você não pode passar salvação para ninguém, somente Cristo pode salvar. Então o primeiro passo para a salvação é crer em Jesus. Meus irmãos, eu quero que vocês voltem agora, por favor, lá em 1 João, capítulo 1, né, Ícaro? Oh, glória a Deus, amém. Ícaro está com sono. Quando acaba a palavra, o sono vai embora o sono. 1 João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1, em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 8. Irmãos, o segundo passo para a salvação, não é que é um passo para a salvação, mas a segunda coisa que comprova que você é salvo, é claro que existem muitas outras, eu vou citar só 3. A segunda é reconhecimento do pecado e confissão do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Irmãos, se nós olhamos para nós e não vemos pecado, se nós olhamos para nós e não vemos erros, nós não somos salvos. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Se eu digo que eu não tenho pecado, eu sou um mentiroso. Sabe o que é que isso quer dizer? Você olhando para você hoje, você olhando agora para a sua vida, e você pensa assim: graças a Deus, eu estou muito bem, não tenho nem pecado faz tempo, oh glória, olha, não tenho nem o que mudar na minha vida, estou indo para o céu. Se assim está, se assim é o seu pensamento, irmão, cuidado. Porque a pessoa que ela foi salva por Deus, quanto mais você olhar para você, mais você vai ver erros em você que necessitam ser mudados pela graça de Deus. Tá certo porque assim, eu vou explicar no decorrer,
mas está certo. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Que você tem que olhar para dentro de você e ver que você tem muito o que mudar. Que a partir do momento que você olhar para você e você não vê mais aquilo que você tem que mudar, eu não tenho mais o que mudar, pastor, estou muito bem, você está errado. Essa aí está mal assombrada. Isso aí está totalmente errado, né, irmão, senhora? Porque quanto mais eu e você a gente se aproxima de Deus, mais o Espírito Santo mostra os nossos erros. Não é verdade? Quanto mais longe de Deus você está, menos você vai ver os seus erros. E adivinhe, mais você vai ver os erros do seu próximo. Então nós temos que olhar para nós, irmãos, e pedir para o Espírito Santo mostrar em nós aquilo que nós temos que mudar. Quanto mais perto de Deus o homem está, mais ele reconhece que ele tem que mudar. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai ver a necessidade de confessar a Deus os seus pecados. Irmãos, para que você venha a ser perdoado, biblicamente falando, eu tenho que confessar os meus pecados somente a Deus. Agora, existem erros, pecados que envolvem outras pessoas. E aí eu tenho que me consertar também com as outras pessoas. Mas nada de não vou me confessar, pastor, para o Senhor, para ver se Deus me perdoa. Não, é só para Deus, para mim não. Aqui não tem confessionário. É somente para Deus que você tem que confessar os seus pecados. Você olhando para a sua vida hoje, você tem o que mudar? Você acha que já está bom demais? Não, pastor, já está muito bom. Sabe o que Davi disse no Salmo 51? Depois você leia em casa o Salmo 51. É o Salmo de Davi quando ele pecou. E quando Davi pecou, ele ficou totalmente angustiado. Ele ficou totalmente aperreado por causa do pecado que ele tinha cometido. E ele pede perdão a Deus, e ele pede ali para Deus dar a ele um novo coração. E é assim que tem que ser na sua vida, irmão. Quando você pecar, o seu corpo tem que sentir, o seu coração tem que sentir que você errou. A marca de um verdadeiro cristão, ele peca, mas quando ele peca, ele não consegue ficar em paz. E você peca e tanto faz? Você fala mal de alguém e tanto faz? Você fala um palavrão e tanto faz? Você ofende alguém e tanto faz para você? Você mente e tanto faz? Você faz aquilo que a palavra de Deus reprova e não está nem aí? Nem sequer confessa seus pecados ao Senhor? Se assim você está, irmão, isso não é uma atitude de alguém que é salvo. Porque quem é salvo, já falei, peca, erra, mas está sempre pedindo perdão a Deus. Está sempre buscando não errar mais. E com o passar do tempo, quanto mais você conhece a Cristo, mais a graça de Deus vai moldando o seu caráter. E certos erros tem que ficar para trás. Tem pessoas que dizem que conhecem Jesus já faz 1000 anos. Tem pecado diante de conhecer Jesus que ainda vive praticando. Como é que eu conheci Jesus então? Como é que eu conheci Cristo se as minhas práticas nunca mudaram? Quando foi que eu nasci de novo? Quando foi que eu tive um encontro com Jesus? Se eu continuo mentindo, se eu continuo roubando, se eu continuo fazendo aquilo que não agrada a Deus faz? Quando foi que eu nasci de novo? Quando foi que eu fui salvo, irmãos? Quando foi que eu fui salvo? Quando foi que você foi salvo?
se a minha e a sua vida continua exatamente da mesma forma, diante de você aceitar Jesus. A Bíblia diz: se nós dissermos que não temos pecados, nós estamos enganados, e não há verdade em nós. Irmãos, todo cristão que ele é salvo, ele chora pelos seus pecados, ele chora pelos seus erros, ele se entristece com aquilo que ele faz de errado. Volto a dizer, se você vai estar pecando, vivendo uma vida de pecado e tanto faz, provavelmente você não é salvo. Meus irmãos, agora no capítulo 4, 1 João, capítulo 4. O terceiro e último ponto da palavra de hoje, que prova se você é salvo ou não. 1 João capítulo 4, versículo 7. Preste atenção em nome de Jesus. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você ama a Deus? Você é salvo? Uma das grandes evidências se você é salvo é se você ama ao seu próximo, é se você ama ao seu irmão. Quem não tem amor não tem Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem gente que ama e quando faz parte da sua igreja, a partir do momento que sai, já não amo mais. Tem gente que ama e quando concorda, se não concordar com aquilo que você fala, você já não ama mais. Talvez você ama quem lhe agrada, quem não agrada a você, você não ama. Talvez você ama, né, Ícaro? Presta atenção na palavra, Ícaro. Talvez você ama quem fala aquilo que você quer ouvir, mas quem fala aquilo que você não quer ouvir, você não ama. A Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz assim: ame quem puder amar. Não. A Bíblia diz para você amar a todos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você ama a igreja, o seu próximo? Você ama as pessoas que estão ao seu redor? Você ama a sua casa? Você ama a sua família? Ou você é uma pessoa cheia de amargura dentro de você? Ou você é aquela pessoa que é mais ou menos assim: alguém faz algo bom para você hoje, amanhã de manhã quando você acordar, você já esqueceu. Alguém falou mal de você há 1000 anos atrás, você ainda lembra. Ainda está guardado no coração aquilo que aquela pessoa falou de você. No tempo pré-histórico, né? No tempo da pedra lascada, né? No tempo da pedra lascada, eu lembro. Aí quando eu passo por fulano, né? Ai, carniça, ai, pouquinho dos infernos. Ao crente macumbeiro, né? Já viu? Uma vez a irmã falou assim: que está falando mal de mim? Eu vou colocar meu joelhinho no chão para você ver então. Já viu o crente macumbeiro? Tem crente que é assim, irmão. Tem gente que só ama enquanto faz parte do convívio. Se afastou um pouco, mas eu não amo mais não. Saiu da igreja, eu não dou mais nem bom dia. Não é interessante? A gente vir para a igreja, louvar a Deus, dizer que ama a Deus, e não amar aqueles a quem Deus criou, e não amar os filhos de Deus.
Tem pessoa que ela não quer ter comunhão com a igreja. Ela quer ter comunhão com os amigos do trabalho, tem comunhão com os amigos do trabalho, da família, mas com a igreja não. Com a igreja eu não quero ter comunhão. Eu não quero, pastor. Só tem gente falsa na igreja. Irmão, quem é mais falso do que a família? Nunca vi ninguém falar assim: eu vou sair dessa família aqui. Irmão, nós não podemos dar desculpas para aquilo que a Bíblia chama de pecado. A Bíblia diz que se você não ama, você não conhece a Deus. Não importa se você tem 1000 anos de crente. Não importa se você jejua, irmão. Não importa se o seu dízimo é de 1 milhão. Não importa se você ora. Não, eu estou cheio de calo no joelho, pastor, de tanto orar. Eu subo muito todo dia. Não importa. Se você não ama, a Bíblia diz: você não conhece a Deus. A maior prova de amor que você pode dar a alguém é falar de Jesus para aquela pessoa, é orar por aquela pessoa. Amar, irmão, não é você estar no cangote do outro cheirando o dia todo, não. É você orar, é você pregar. Amar é falar a verdade, igreja. Amar é falar a verdade da palavra de Deus. Deus tem gente, não, eu amo fulano, mas você fala a verdade para ele? Ou você tem medo de falar a verdade para ele? Então você não ama. Porque se você amasse, você iria falar de Cristo, para que Cristo salvasse ele. É impossível amar a Deus e não amar o próximo. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Talvez na sua mente agora você está lembrando de alguém. Está pensando: eita, pastor, se a minha salvação for depender disso, depende. Nós temos que amar o próximo. Irmão, a pessoa que ela é salvo, ela tem facilidade em perdoar. Coisas que são para as pessoas do mundo imperdoáveis, o cristão, ele consegue perdoar. É fácil? Não, mas ele consegue perdoar. O cristão, ele até fica magoado, mas aquilo não vai ficar por muito tempo nele, porque o Espírito Santo tira. O crente que tem dificuldade em amar o seu próximo, tem que reavaliar se é mesmo salvo. Você tem dificuldade em amar o seu próximo, você é entregado à sua mãe, do seu pai, do seu irmão, dos seus filhos, irmão, não adianta nem orar, nem ore pela sua casa, nem ore pela sua família. Primeiro, se converta, que aí quando você se converter, Deus vai fazer a obra na sua casa. Deus é amor, irmãos. Quem não tem amor, não tem Deus. Você tem amor na sua vida? Diante dessa palavra que você ouviu hoje, meu irmão, não responda para mim, mas para você. Você tem certeza da sua salvação? Você diz: pastor, eu tenho muito que mudar. Todo mundo tem o que mudar. O cristão, ele peca, mas ele não vive na prática do pecado. Como assim? Você pode errar hoje, mas você não vai viver errando, não. Você pode pecar hoje, mas você não vai viver pecando, não. Se você vive pecando, é porque você ainda não conhece a Deus. É porque você ainda não conhece a Jesus Cristo de Nazaré. Para finalizar, a essência do pecado é a arrogância. E a essência da salvação é a submissão a Deus. Estou lendo aqui no resumo. Toda pessoa que ela é arrogante, ela não conhece Deus. Toda pessoa que conhece Deus, ela é submissa a Deus. Então que diante dessa palavra, nessa noite você possa reavaliar a sua vida.
e avaliar se você de fato é salvo ou não. Pastor, fui reprovado em tudo, e agora? Converta-se em nome de Jesus. Comece a praticar a palavra de Deus. Confesse os seus pecados a Cristo. Confesse a Ele aquilo que você tem que falar. E aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E creia que Ele vai salvar você nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus nessa noite. Vamos ficar de pé, amados.